Paz do Senhor, pessoal, boa noite. Vamos lá, mas a última lição desse trimestre, quer dizer, do trimestre passado, lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Texto áureo, Efésios 6, capítulo 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática: a armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha, da batalha espiritual. Vamos lá. Leitura diária. Leitura bíblica em classe. Efésios 6, capítulo 6, verso 10 até o 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. O objetivo geral é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Os três tópicos, objetivos que nós sempre trazemos aqui na lição é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, que batalha é essa, apresentar o campo da batalha espiritual e saber quais são as armas espirituais indispensáveis. Paulo ele fala, tomar toda a armadura de Deus. Então, todas essas armaduras as quais nós vamos tratar aqui, elas são indispensáveis. Introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então, Paulo ele conclama a igreja ao final da carta, no capítulo 6, para mais do que lutar, ou melhor, mais resistir, do que propriamente dito lutar, visto que todas as armas que ele trata, a única arma que seria de ataque, seria a espada. Todas as outras armas, elas são para defesa, são para resistência, não para ataque. Então, a armadura ela é um objeto mais de defesa, e a armadura espiritual é mais com objetivo de defesa, de resistência, e não de ataques. Ponto central: o uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual.
o preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no Senhor. A forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo, do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então, nós precisamos ter clareza, entender, essa questão de que o Senhor, que a palavra, o interesse de Deus para nós, o querer de Deus para todos nós, não é uma mediocridade espiritual, não é uma vida fútil, inútil. Pelo contrário, é uma vida, como nós já temos tratado nessa lição, uma vida em santidade, que glorifique a Deus, uma vida transformada, fala aqui sobre a renovação da mente, de vida em santidade, de ser cheio no Espírito. Então, para que nós possamos estar fortalecidos no poder do Senhor, nós precisamos estar atentos, estarmos cheios, praticarmos o exercício. Todo soldado, quando ele se propõe a defender a sua pátria, ele propõe a defender o seu povo, ele tem um preparo físico e espiritual, que está ligado à mente, Então, na parte física, do soldado, ela é muito exigida para que quando e se houver a necessidade de o soldado ele imprimir resistência, imprimir força, ele esteja com capacidade cognitiva, isto é, capacidade mental suficiente para que ele possa enfrentar a sua batalha. Então, o soldado ele tem que ter sempre essa preocupação de praticar exercícios, no caso do soldado secular, os exercícios físicos militares, que possam promover um bem-estar, uma força, uma resistência para esse soldado. Então, trazendo para o lado espiritual, nós precisamos estar fortalecidos, praticando o exercício que convém ao espírito, que é meditar na palavra, que é orar, que é jejuar, que é se afastar da prática do pecado, a questão da vida em santidade, permitir que a metanoia, a mudança de mente, ela aconteça verdadeiramente. Não está relacionado a frequentar culto, a ir e vir em culto, a ler a palavra subjetivamente, sem nenhum tipo de obediência. Não. Esse exercício diário que nós precisamos ter, de ler a Bíblia diariamente, de orar diariamente, de falar com Deus diariamente, esse exercício que vai permitir que você esteja fortalecido no poder do Senhor. Tá bom? Tópico 2, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual,
A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, isto é, oração com os olhos abertos. Oh, glória a Deus. Pastor, mas como que eu posso estar orando de olhos abertos, que é a vigilância? Como eu posso praticar a vigilância? A Bíblia fala, né, Paulo fala, orando em todo tempo. Será que é possível para você, mãe, abrir mão do seu filho, tomar a palavra literal, e abrir mão de cuidar do seu filho, ficar o dia todo com o olho fechado? Será que era isso que Paulo queria dizer? Ou você que é dona de casa, ou você que é trabalhador, motorista, imagina o crente motorista, cristão motorista, ele vai ler essa palavra, ele não tem que orar o tempo todo, então ele vai dirigir, ele vai bater o seu veículo. Não é isso que Paulo quer dizer, Paulo está dizendo sobre um espírito de oração, sobre o falar com Deus, sobre o compreender a realidade espiritual que te cerca, tanto no ambiente próximo como no distante, se o Senhor quiser te mostrar algo, Então precisamos estar em um espírito de oração. A oração precisa ser uma prática cristã. Você precisa falar com Deus, você precisa se comunicar com Deus, você precisa saber que Deus está ouvindo tua oração, de que a tua oração, por mais fraca, por mais frágil, por mais simples que ela possa parecer, meu amado irmão, irmãs, essa oração ela está sendo recebida pelo Senhor. Então você precisa realmente se dedicar, se envolver à prática da oração, meus irmãos. Então que você possa compreender, mas só que há um porém, que a questão da oração ela está em posso dizer, em pé de igualdade com a vigilância. Então não adianta você orar muito e não vigiar, e não adianta você vigiar muito e não orar. Então precisa haver um equilíbrio, Você precisa vigiar, você precisa orar, falar com Deus, mas você precisa vigiar, você precisa estar atento ao mal que te rodeia, que nos rodeia, e que a todo momento tenta nos afastar da graça, do amor do nosso Senhor. Então, primeiro, você precisa estar fortalecido no poder do Senhor, e você precisa estar vigilante com toda oração e súplica. E agora o tópico 2, conhecendo o campo de batalha espiritual. Então, primeira, vamos ler aqui. Então, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Observe que a Bíblia nem dá nome para o Satanás, simplesmente ela o trata como o acusador. Até o fato de estar com esse D maiúsculo aqui talvez seja até inapropriado, porque a própria palavra coloca ele como um sujeito qualquer. Não ignora, mas todavia ela também não dá a ele nenhum tipo de pompa, Então, são as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabo, e significa caluniador e acusador. Mateus 4, quando ele acusa Jesus e tenta Jesus, João 8,44, Jesus ele falando com o povo lá judeu,
1 Pedro 5,8, tá? Ele manda ter o equilíbrio. Ele vai falar que uma das imagens para o diabo, né, que ele é como leão, tá? Então ele é tomado de fúria por meio do espírito do erro, prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas das suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, né? Aqui, no caso do engano que ele trouxe para a mulher, né? No caso aqui de deturpar a escritura com o próprio Jesus, irmão. Olha como ele é ousado, ele é atrevido, né? Ele tentou enganar o próprio Filho de Deus, o próprio inspirador da palavra, né? Então ele tenta dissimular e induzir a dissimulação, né? Dissimulação está relacionado a uma mentira, né? Uma farsa, a um papel, a um famoso sapatinho de lã, né? Que a gente não percebe, e quando a gente vai ver, o estrago já foi feito. Então por isso que a gente precisa estar atento, tá? 4. Fazer falsos sinais. 5. Fazer acusações. 6. Semear a incredulidade. 7. Promover ideologias e teologias. Ideologias e teologias anticristãs, né? Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós não podemos ignorar, né, o poder que o diabo tem, que o Satanás tem, né? Nós não podemos ignorá-lo, né? Nós precisamos, até pelo contrário, entender, compreender. Uma das táticas da guerra, né, da guerra, né, é o observador avançado, né? No caso da artilharia se chama o REC, reconhecedor, observador avançado. E qual é a função do observador avançado? Ele se propõe à frente, bem próximo do campo da batalha, né? No campo da batalha existem várias armas, você sabe, né? No modelo que os povos eles adotam, né? Vêm adotando há centenas, há milhares de anos, né? Compõe várias chamadas armas do exército, né? Cada departamento, né, militar ali, ele compreende uma arma, né? Existe a infantaria, né, que é o combate corpo a corpo, né? A cavalaria, né, que são os carros de guerra, as armas de combate, né? A artilharia, que é a parte da batalha que fica na retaguarda, né? E que prepara, que tem a intenção de enfraquecer, embora ela fique atrás da infantaria numa batalha e também da cavalaria, né? A artilharia ela tem o objetivo de enfraquecer o adversário, para que a infantaria parta para esse combate corpo a corpo com o inimigo mais fragilizado, né? Temos aí as comunicações e não sei se eu me esqueci de alguma, mas acho que são essas, né? Isso dentro do campo do exército. Aí tem tendência, são várias áreas, mas dentro do campo de batalha, creio que ações principais. Isso também nos ensina muito, porque, por exemplo, esse observador avançado, qual é o objetivo dele? É observar os pontos fracos,
não só os pontos fracos, as características do seu adversário, a posição do seu adversário, como que ele se movimenta, como ele se locomove, qual o tipo de armamento que ele tem, né? Qual é o tipo de suprimento que ele tem, para quê? Para que ele possa se preparar, para que ele possa ter capacidade de reagir, de reação. E é justamente isso que Paulo ele está dizendo, para que nós não caiamos nas astutas, nós possamos estar firmes. Firmeza, ela traz uma ideia de resistência, né? Em todo tempo são palavras que ele está falando de defesa contra as astutas ciladas do diabo, né? Então a gente tem que saber, conhecer o máximo possível como que essa é a forma, o modus operandi do diabo, do nosso adversário, né? Como que nós vamos poder vencer, né? E Paulo vai dizer, fortalecido no Senhor, né? Fortalecido no Senhor e na força do seu poder, orando, vigiando, praticando uma vida de santidade, né? Praticando uma vida de verdade, que nós vamos ver um pouco à frente, de justiça, de transparência, né? Tudo isso vão ser as armas as quais você vai poder vencer, né? Então existe esse campo, o campo de batalha espiritual, ele não pode ser ignorado. A gente precisa conhecer as armas do diabo. Eu falei aí pelo menos 7, né? Confundir a mentira, deturpar as escrituras, dissimular, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear a incredulidade, promover ideologias e teologias anticristãs, né? Falei 7, isso aí, tá? Então você precisa estar atento a todas essas características, tá? Estude mais, leia a Bíblia, leia a Bíblia, que você conhecerá o teu adversário, saberá como ele luta, como ele te ataca. Ele tentou atacar Jesus, né? Precisamos entender também que o ser humano, que o homem, ele tem pelo menos 3 inimigos. O primeiro inimigo é o mundo. Ou melhor, vamos reduzir. O primeiro inimigo é sua carne, né? O primeiro inimigo é o seu eu. O segundo é o mundo. E o terceiro é o diabo. A carne, a Bíblia sempre vai dizer que ela milita contra o espírito, né? Que ela se afasta de tudo aquilo que agrada a Deus, tudo aquilo que alegra a Deus. A carne, ela está voltada, ela está envolvida, né? As coisas humanas, mundanas, naturais, né? Então nós precisamos militar contra a nossa carne, para que nós possamos, ao invés de dar lugar à carne, dar lugar ao espírito. Então, o primeiro inimigo, carne. O segundo inimigo, o mundo, o sistema mundano, né? Paulo mesmo vai falar, né? João também vai falar, né? Sobre o mundo, né? Sobre aonde Jesus vai falar, onde jaz o maligno, né? Paulo ele vai falar também sobre a questão do mundo, né? Para nós não se conformarmos com esse mundo, né? Mas renovarmos a nossa mente. Então você precisa combater esses 3 inimigos. E o último é o Satanás, o diabo, né? E tópico 2 aqui, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne. Não se trata de lutar contra o ser humano. Não é uma luta física, não é uma luta material, não é uma luta bélica. Eu estou dando um exemplo aqui de exército, etc., para que você possa entender. Mas não se trata de uma luta bélica. Não é para você pegar em armas, não é para você matar o Satanás com uma faca, com uma arma de fogo. Não se trata disso, né? Se trata de lutar contra o reino das trevas, das regiões celestes.
Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes, que debaixo da autoridade do diabo, quando ele fala de hostes, quando ele fala essa palavra hostes, né, é uma palavra bem militar, porque está relacionada a hierarquia, uma questão de hierarquia, né? A hierarquia, tá? Essas hostes, debaixo da autoridade do diabo, mantêm homens da escuridão. João vai dizer no 5,19, primeira carta de João, capítulo 5,19. Somos de Deus e todo mundo. Que mundo é esse? Né? Que mundo é que João está dizendo? Será que existe um mundo aonde que é fora do nosso? Esse mundo que João está dizendo aqui, né, não é o mundo cósmico, a criação, né, não é esse mundo. Né? Não são as pessoas a qual Deus amou. Esse mundo é um mundo a qual o diabo ele governa, o sistema, né? Onde os demônios estão por aí soltos, enganando. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então, irmãos, isso aqui é muito interessante. Está muito interessante essa questão, porque nós precisamos compreender que a nossa batalha, irmão, ela é nossa, sim, diária, sim, individual, sim, mas ela também é coletiva. A partir do momento que você faz parte de um corpo, nós precisamos entender isso, que quando alguém cai na batalha, alguém que se fere na batalha, ele não pode ser esquecido, não pode ser deixado para trás. Então nós precisamos fazer todo o esforço possível para que não deixemos de forma alguma nenhum irmão, nenhum jovem, nenhuma criança para trás. Nós precisamos ter mais cuidado, mais zelo, porque é realmente uma batalha espiritual que nós estamos travando, né? E se algum soldado for ferido, for machucado, né, ele precisa ser cuidado e não desprezado, não esquecido, tá? Então, 1 de Pedro capítulo 5, verso 8 e 9 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Como leão, não é leão, mas é como um leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, essas aflições, elas não são reduzidas ao sofrimento de uma ou outra pessoa, né? As tribulações, elas estão aí para todas as pessoas, né? Então, nós estamos no mesmo barco, na mesma situação, tá, irmãos? Então, nós precisamos resistir firmes na fé. Amém? Tópico 3, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja: principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. São malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado
ao nível acima de todo principado, poder e potestade e domínio. Então a nossa esperança, a nossa consolação é que Cristo, ele não vai vencer, ele já venceu, irmãos, ele já venceu. Em Cristo a nossa vitória é certa. Amém? E as armas espirituais? Primeira, a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente, mas marchar contra as potestades do ar. Então, irmãos, o soldado, quanto mais existe algo dentro da vida militar, né, que é a chamada moral. A moral. E quando a tropa ela demonstra moral, o que é a moral? Ela se revela na forma como você marcha, como você caminha, no cântico que você, militar, no caso, que você canta, na roupa como você se apresenta, como você se veste, na forma como você anda. Então essa moral é muito, mas muito importante. A moral, ela é o conhecimento da causa. O soldado, ele sabe por quem ele luta, ele sabe quem ele defende. Se for preciso dele morrer em pró da sua bandeira, da sua pátria, ele vai morrer, porque o seu coração está voltado para aquilo ali, para se entregar completamente naquela causa. No caso da causa militar, defender sua pátria, defender o seu povo, né? Então é indispensável, é importantíssimo, é imperioso que nós tenhamos esse sentimento de sabermos por quem nós estamos militando. Por quê? Por que nós precisamos lutar, resistir? Nós fazemos parte de um exército, nós fazemos parte de um povo santo, lavado, remido, povo escolhido. Tem motivo, um povo que foi comprado por um alto preço. E será que tem um motivo mais sublime do que ter sido comprado por um alto preço, né, por um Deus tão amoroso e bondoso? Então nós precisamos resistir firmes, tomar toda a armadura. Não é tomar parte da armadura, não é tomar as partes que eu quero, não é usar a parte que me convém, não, é tomar toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, e marchar bravamente, ter essa moral elevada, saber que nós lutamos num exército espiritual que só vence, né? Um exército que só vence, que tem um general, né? Que tem um general, que tem um comando implacável, que nunca perdeu. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis para aos soldados do Senhor. Cingidos vosso lombo com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado combatente. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Pois bem, cingidos os vossos lombos na verdade. O cinto da verdade era uma peça que segurava toda a armadura, era segura, presa através desse cinto. Então a verdade, ela é essencial.
essencial. Jesus ele já vai trazer em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Somente através da verdade, que precisa ser vivenciada, que precisa ser experimentada e que precisa ser praticada na vida do crente, na nossa vida, na vida cristã, cotidiana, diariamente. Se você tem uma vida de mentira, meu irmão, cuidado, você está desprotegido. Se você usa da mentirinha, mentira branca, mentirinha, é só uma coisinha, só cuidado, irmãos, porque você está desprotegido. É isso que você está, desprotegido, se você não faz uso da verdade, que é Jesus, é a verdade que liberta, que transforma, tá? Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais e refere-se à justiça de Cristo, à retidão do soldado no campo de batalha. Protege os órgãos vitais. É a justiça de Cristo. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Tinha a sola cravejada para dar firmeza. E você precisa ser um crente firme, um crente pautado na verdade, um crente pautado na retidão, na integridade, irmãos. Você não precisa ser o santarrão, a santarrona, né? Você não precisa ser o religioso, não. Estou falando aqui, irmão, de prática. Você precisa ser alguém verdadeiro. Eu não estou falando aqui que você tem que ser alguém sem pecados, até porque se você fosse sem pecados, né, você seria muito perfeito para viver nesse mundo tenebroso, cheio de pecadores, né? Então, precisamos estar calçados na preparação. É interessante essa questão também, porque as pessoas acham que podem ser cristãs e andar por aí despreparada, desapercebida, né? Alienado da realidade, alienado do que acontece à sua volta, né? Não compreendendo as mudanças que ocorrem no mundo, né? Não compreendendo as ciladas, as astutas ciladas do nosso adversário. Então nós precisamos estar preparados, precisamos estar experimentados, tomando sobretudo o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. O escudo, vamos ver aqui um pouquinho sobre o escudo. Normalmente, medindo cerca de 1,20 m de altura por 60 centímetros de largura, era feito de madeira, revestido de um couro resistente. O soldado segurava diante de si para protegê-lo de lanças, flechas e dardos inflamados. As beiradas do escudo tinham um formato que permitia uma linha inteira de soldados se encaixar um escudo no outro e marchar sobre o inimigo como uma parede sólida. Esta ideia sugere que os cristãos não estão sozinhos na batalha. A fé mencionada nesse versículo não é a fé salvífica, a fé salvadora, mas assim a fé viva, a confiança nas promessas e no poder de Deus. A fé é uma arma defensiva que nos protege dos dardos inflamados de Satanás. No tempo de Paulo, os soldados atiravam flechas cujas pontas eram mergulhadas em algumas substâncias inflamadas, acesas e lançadas contra o inimigo. E o escudo da fé que Deus te dá
que Deus nos dá. Esse escudo que ele vai permitir que, ainda que alguém nos ataque, nós não vamos o atacar, nós simplesmente vamos nos defender. Presta bem atenção, crente. Presta bem atenção, irmão. Presta bem atenção, minha irmã. Presta bem atenção no que o Espírito está aqui falando, tratando o nosso coração nessa noite. Né? Alguém te ataca. Alguém te ataca. Olha como uma Bíblia é linda, tremenda. Presta bem atenção. Alguém ataca você, alguém te fere com palavras. Não estou falando aqui da guerra, alguém tirou. Não, estou falando aqui de mundo espiritual. De repente alguém te lançou uma palavra. De repente alguém lançou, te desacreditou, ou alguém te desmereceu, ou alguém te diminuiu, ou alguém te humilhou. Né? E isso veio de encontro ao teu coração, e de repente você, para tentar achar que ia se defender, né, usou aquela técnica. A melhor defesa é o ataque. Porém, no Evangelho não funciona assim. A melhor defesa é a defesa. Né? Então toma sobre você o escudo da fé. Não deixa essa seta, esse dardo entrar no teu coração e te paralisar, e te destruir, e te arruinar. Usa o teu escudo da fé. Ele te protege, irmãos. Ele te protege. E ele protege a igreja. Assim como ele é defesa pessoal, ele também é defesa coletiva. Um escudo encaixa no outro escudo e protege toda a companhia. Amém? E o capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro, serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então tome o capacete da salvação, meu irmão. Entenda a realidade espiritual que você se encontra. Entenda o lugar onde você está colocado, né? Você está dentro de uma realidade de uma igreja, você professa uma fé cristã, você tem uma igreja, no nosso caso, pentecostal, né? Uma Assembleia de Deus, tem uma história, temos uma trajetória. Então compreenda os fundamentos da palavra de Deus, os fundamentos da salvação. Jesus, ele salva, ele transforma, ele cura, ele nos justifica, ele nos regenera. Tudo isso já foi falado em outras lições, né? Eu oriento que você veja, né, a questão da lição a qual nós tratamos sobre a salvação, né, sobre a predestinação. Lê, veja, reveja, tire suas dúvidas. Se tiver algumas perguntas, pode fazer a pergunta, estarei disponível para poder responder na medida do possível, né? Mas que nós precisamos ter essa firmeza na nossa mente. Ela está tomada pelo Espírito Santo de Deus, e nenhum vento de doutrina, e nenhuma heresia, nenhuma palavra maligna ela vai entrar na nossa mente, porque nós estamos salvos. Nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E por fim, a imprescindível arma ofensiva. Uma arma ofensiva. A espada do Espírito é a única arma disponível, tanto para defesa quanto para ataque. Ela não é só para ataque, ela é para defesa quanto para ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Ou seja,
A proximidade do inimigo em nós é pequena. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus inspirada e penetrante. Ela deve ser usada para resistir às ciladas do diabo e também para derrubar as fortalezas de Satanás. Jesus, ele venceu pela palavra. E nós precisamos aprender a usar essa arma para a palavra. Então aqui esse quadro aqui para você entender: a armadura de Deus, a parte da armadura e a função. O cinto é a verdade, a couraça é a retidão, o sapato é a paz que vem das boas novas do Evangelho, o escudo é a fé, o capacete da salvação, a espada é a palavra de Deus. E também esses tópicos aqui, eles remontam a Jesus, né? E aqui, ó, a armadura de Deus é uma imagem de Jesus. Ele é a verdade, ele é a nossa justiça, ele é a nossa paz. A nossa fé só é possível por causa de sua fidelidade. Ele é a nossa salvação e ele é a palavra de Deus. Então isso significa que quando aceitamos a Cristo, receba isso em nome de Jesus, também recebemos a armadura de Deus. Então o que você precisa fazer? Orar e vigiar em todo tempo, em todo tempo. Em todo tempo. Ore, vigie, clame a Deus, clame pela tua vida, clame pela tua família. Desenvolva uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica diária, constante, de meditação, né? Leia um versículo, leia um capítulo, leia a Bíblia todo dia, se alimente, fale com Deus, converse com Deus, mantenha a tua comunhão com Deus e com teus irmãos, e você será grandemente abençoado. E para concluir, meus queridos, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Deus abençoe você. Deus te dê um estudo abençoado no nome do Senhor Jesus.